Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse momento convidar a você que me assiste nessa mensagem para nós fazer leitura na Palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo, bendito seja o nome do Senhor, no versículo 3 até o 8, que nos diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seus vizinhos, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mancha, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas o comerão. Louvado seja o nome de Jesus. O título desta palavra em que lemos, nós lemos aqui, nós vamos encontrar qual é o assunto que essa palavra ela nos encaminha. Aqui diz a instituição da primeira Páscoa. Louvado seja o nome de Jesus. Há nessa época do ano um movimento no mundo em torno dessa palavra Páscoa. E é por isso que eu sinto de Deus de falar com você e nós examinar nas Escrituras o que isso quer nos dizer. Louvado seja o nome de Jesus. Nós sabemos que há um ensinamento no mundo religioso, até mesmo nas faculdades, nos colégios, a respeito desse dia da Páscoa. Mas a Bíblia, ela é o nosso livro básico para a nossa vida, que nos leva ao conhecimento de toda a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. E por isso que eu sinto de Deus de falar com você a respeito dessa palavra Páscoa. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós podemos ver que há um ensinamento no mundo a respeito de Páscoa. Nessa época do ano surge um espírito que movimenta o mundo em torno desta palavra. E há também uma negociação, bendito seja o nome de Jesus, uma negociação em cima dessa palavra Páscoa, com vendas de chocolate e ovos de coelho e tudo mais que nós conhecemos no mundo. Mas hoje nós vamos examinar, louvado seja o nome de Jesus, a palavra de Deus, o livro que é a base da verdade na nossa vida. Tanto no sistema religioso você encontra a Bíblia Sagrada,
como numa faculdade, como num colégio, e nós conhecemos ela como nosso livro base para todo o ensinamento da verdade. E vamos meditar sobre essa palavra Páscoa e vamos ver o que a Bíblia Sagrada ela nos fala a respeito de Páscoa. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vimos no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 22, o verso 7 e 8, nós vamos continuar nesse assunto e nesta linha dessa palavra Páscoa, para nós ver o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra a respeito da Páscoa. Vamos ver Gênesis 22 e versículo 8 e 7. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui em Gênesis 22, o versículo 7 e 8, nos diz: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele proveu, bendito seja o nome de Jesus, o cordeiro da Páscoa, que é o que nós temos que conhecer a verdade e seguir a palavra de Deus. Ali nós vimos que Israel, quando Moisés ordenou para que Israel matasse aquele cordeiro e eles passassem o sangue na verga da porta, no umbral da porta, e Deus deu uma palavra, uma regra para que eles comessem aquele cordeiro assado e não deixasse nada para outro dia. E assim Deus deu a palavra para que eles obedecessem aquela palavra. E Deus ia passar ali no Egito. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Foi a primeira passagem de Deus. Deus ia passar ali e Deus ia punir aquele povo. A Bíblia diz que toda a casa que não obedecesse à palavra de Deus, Deus ia tirar o primogênito daquela casa, o primogênito dos animais, e aquele povo ouviu aquela pregação que Deus deu a Moisés, e poucos deram ouvido e obedeceram à ordem divina de Deus. E a Bíblia diz que quando foi a meia-noite, que o anjo do Senhor passou ali no Egito, e toda aquela casa que ele não viu o sangue na verga da porta, Deus cumpriu a sua palavra, e ali morreu todo o primogênito da família, e também o primogênito do gado e das ovelhas. Deus tem nos dado a sua palavra para que nós obedeça a sua palavra e creia na sua palavra. Bendito é o nome de Jesus. E hoje nós estamos vendo, como eu já disse, esse ensinamento satânico em torno da palavra Páscoa, que saiu lá de Apocalipse 17, daquela prostituta, que o anjo mostrou a João que ela tinha um cálice na sua mão, cheio de abominação e de prostituição, e derramou sobre a terra. E aqui nós vimos que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina a respeito da Páscoa, dessa palavra
tão maravilhosa, que quer dizer a passagem de Deus. E nós vimos no livro de Isaías, toda a Bíblia, nós examinando, nós vamos encontrar os profetas, vamos encontrar na palavra de Deus a respeito desse nome, desse dia Páscoa. Nós vimos Isaías 53 e o versículo 6 a 12, nós vamos examinar o que nós vamos encontrar ali. Isaías 56 e o versículo 6 a 12. Ou melhor, é Isaías 53 e versículo 6 a 12. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquenejadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo foi ele atingido. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós encontramos Isaías falando a respeito dessa palavra em que estamos meditando da Páscoa e nos mostrando o Cordeiro, louvado seja o nome de Jesus, que foi levantado por Deus para simbolizar esse dia tão maravilhoso que hoje, nessa época do ano, existe um movimento no mundo em torno dessa palavra Páscoa e nem sequer sabe o que isso quer dizer. Nós vimos um movimento de negócio que a prostituta lá de Apocalipse lançou no mundo com seus mercadores em busca de dinheiro. Nós vimos venda de chocolate, ensinamento satânico, sem nenhum fundamento bíblico. Mas agora, ao examinar a palavra de Deus, nós vamos se acordar e vamos entender que Páscoa, ela custou um preço muito caro. A palavra Páscoa quer dizer passagem. E ela não custou um ovinho de chocolate, nem uma barrinha de chocolate, ela custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para morrer no nosso lugar, para nos abrir a passagem desta vida para outra, louvado seja o nome de Jesus, e nos tirar dos nossos pecados. Aqui a Bíblia nos diz, como ovelha, todos nós, no versículo 6, todos nós estávamos desgarrados como ovelha. Cada um desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Este é o sentido da palavra Páscoa. O Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele veio nos tirar do nosso caminho errante, que até hoje Satanás vem cegando o povo, e o povo está tentando a encontrar e andar na verdade, cada um pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. Esta é a verdade que a Bíblia nos mostra, e este é o fundamento da palavra Páscoa, que muitas pessoas hoje estão falando, e há um movimento em torno
dessa palavra e conduzindo o povo, o ser humano, para fora da verdade, mergulhando no mundo satânico de doutrinas religiosas, que foi tirado lá de um balaio pelo sistema religioso romano e lançado sobre a terra. Mas que Deus nos abençoe a nós meditar nessa mensagem e nós possa compreender e nós possa dar o valor a esse nome tão maravilhoso e esse dia tão precioso que é o dia da passagem de Deus na terra. O dia em que Deus sacrificou o cordeiro para pagar com o sangue daquele cordeiro sem pecado a passagem para que nós um dia, quando chegar o nosso momento de nós passar dessa vida para outra, nós estar com essa passagem nas mãos e glorificando a Deus por esse dia tão maravilhoso e por essa palavra Páscoa que Deus tem trazido até nós e as Escrituras Sagradas nos falam dela. Nós vimos no livro de João, capítulo 1 e versículo 29, nós vamos examinar João, capítulo 1 e o versículo 29. A respeito do que estamos falando, a respeito dessa palavra Páscoa. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ali, João, quando viu Jesus, louvado seja o nome de Jesus, ele contemplou aquele Cordeiro enviado de Deus para tirar o pecado do mundo, de todo aquele que crê na sua palavra e que recebe a palavra de Deus como verdade e segue essa palavra. Como ali no Egito, todos aqueles que receberam aquela mensagem enviada de Deus por Moisés, Deus poupou naquele dia e destruiu todo o primogênito, cumpriu a sua palavra. Como um dia ele vai cumprir a palavra que está escrita para nós no dia de hoje. Nós podemos ver quando João ele viu esse cordeiro, ele diz no dia seguinte, diz a palavra, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, louvado seja o nome de Jesus, se apresentou o cordeiro, não foi um ovinho de chocolate atrás de uma mentira de ovo de coelho que João viu ali. João viu, bendito seja o nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que Deus tinha enviado para tirar o pecado do mundo. E é esse Cordeiro que nesse dia tão maravilhoso nós temos que receber a palavra de Deus e receber ele e sair desse mundo de mentira satânica, aonde vem uns passando para os outros, muitas vezes um pai de cabelo branco, passando uma mentira para os seus próprios filhos, e isso vem se arrastando
no mundo, e nessa época que nós chegamos agora, nós vimos esse movimento satânico que surge no mundo e movimenta o mundo em torno dessa palavra Páscoa. Aqui nós vimos no livro de João, no capítulo 19 e o versículo 14, e era a preparação da Páscoa. E quase a hora sexta, louvado seja o nome de Jesus, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Quando chegou a preparação da Páscoa, o cordeiro se apresentou para ser ali sacrificado e derramar o seu sangue para perdão do nosso pecado e nos tirar do nosso caminho errante que cada um de nós vivia longe da palavra de Deus e longe da verdade. Nós vamos continuar olhando para essa palavra tão maravilhosa e meditando sobre essa palavra Páscoa. Nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos crer no que a Escritura está nos mostrando e vamos sair desse mundo satânico de abominação que foi lançado sobre a terra pela prostituta de Apocalipse 17, que simboliza os sistemas religiosos do mundo, e vamos seguir a verdade e vamos aceitar o sangue de Jesus Cristo que foi derramado para nos libertar, para que nós possamos verdadeiramente ter o preço da nossa passagem no momento em que nós temos que deixar este mundo, que todos nós vamos chegar nesse momento e partir para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. O que disse o apóstolo Paulo a respeito desta palavra Páscoa que nós estamos meditando. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo em muitos lares um espírito festivo em torno da Páscoa. Nós vimos pessoas presenteando chocolate. Nós vamos ver quando chega esse dia da Páscoa muitos banquetes de comida, bebida, muitas vezes pessoas com a cara cheia de cerveja diante de uma mesa, comemorando essa palavra Páscoa, sem saber o que estão fazendo. Mas hoje a palavra de Deus vai nos iluminar e nós vamos fazer a nossa festa não com o fermento velho. Nós vamos fazer a nossa festa adorando e valorizando esse Cordeiro que é Jesus Cristo, que morreu para nos tirar do caminho enganoso que Satanás vinha nos enganando
e nos dar a passagem em nossas mãos para um dia nós poder entrar na vida eterna. Diz aqui o apóstolo Paulo no versículo 8, pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Somente examinando a verdade, que é a palavra de Deus, que Jesus Cristo disse que Ele era a verdade, e Ele é a sua palavra, que nós podemos conhecer a verdade e encontrar libertação pela verdade. Que você que está ouvindo essa simples mensagem, ao ouvir, você possa meditar e você possa reconhecer esse dia tão maravilhoso que é o chamado dia da Páscoa, da passagem de Deus na terra, e você reconhecer Jesus Cristo como o único Cordeiro que foi morto para lavar os nossos pecados e nos tirar do caminho pecaminoso de religião que Satanás mergulhou o ser humano com seu espírito de mentira. E aqui no versículo 9, Paulo continua falando a respeito do assunto em que estamos meditando. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devasos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associe com aqueles que dizem ser irmãos, for devasos, avarentos, ou idólatras, ou maldizentes, ou beberrão, ou roubadores, como tal nem ainda comais. Este é o ensinamento que Paulo nos dá a respeito dessa palavra Páscoa, desse dia maravilhoso. Nós vimos aqui que ele diz, mas agora escrevi que não vos associe com aqueles que dizem ser irmão e for avarento, ou idólatras, ou maldizente, ou beberrão, ou roubadores, como tal nem comeis. Hoje nós estamos vendo um mundo que se diz cristão, que se diz religioso, e quando chega esse dia tão marcante e tão glorioso, que é o dia que nós podemos adorar a Deus e honrar ao Cordeiro que foi morto para abrir o nosso caminho, eles estão se banqueteando, comendo, bebendo, enchendo a cara de droga e dizendo que estão comemorando a Páscoa. Mas que Deus nos abençoe e que nós possa se acordar agora, e você que está ouvindo essa mensagem tão simples, que essa mensagem não pertence a uma denominação religiosa, é uma verdade que chega até você para a sua libertação, louvado seja o nome de Jesus, e para esclarecimento da verdade. E nós possa seguir a verdade que a palavra de Deus nos ensina e o fundamento desse dia tão maravilhoso que é o dia da Páscoa. O dia em que Deus enviou o Cordeiro para a nossa libertação e para pagar o preço do nosso pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos seguir nessa linha e nesse ensinamento
das Escrituras, e nós podemos passar o dia mergulhado nas revelações divinas que a palavra de Deus nos traz, e nós não vamos encontrar nada do que o mundo conhece por Páscoa. Isso tudo saiu daquele cálice de abominação e prostituição que Deus mostrou ali em 17 de Apocalipse para João, aquela mulher se levantando e ela tinha na sua mão um cálice da prostituição e ela ia lançar sobre a terra todo esse ensinamento de chocolate, de ovos de coelho, que é uma pouca vergonha até nós meditar sobre isso aí, saiu lá daquele cálice de abominação que aquela prostituta lançou na terra, que é o sistema religioso. Nós podemos ver no livro de 1 Pedro, no verso 17 e o 22, e nós vamos finalizar, louvado seja o nome de Jesus, essa mensagem tão maravilhosa que nos trouxe o esclarecimento, bendito seja o nome de Jesus, dessa palavra tão maravilhosa a respeito da Páscoa, desse dia em que nessa época muitas pessoas estão comemorando sem saber nem sequer o que estão dizendo, bendito seja o nome de Jesus, e o que estão fazendo. Que Deus nos abençoe, a nós possa entender o que essa mensagem ela nos traz, e nós possa seguir a palavra de Deus e saber que Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a Páscoa do verdadeiro cristão. É comemorar esse dia maravilhoso e reconhecer, bendito seja o nome de Jesus, que a nossa Páscoa custou o preço de sangue, ali na cruz do Calvário. Quando Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Que Deus nos abençoe e que nós possa entender o que a palavra de Deus nos revela e a partir de ouvir essa mensagem, você possa reconhecer essa palavra Páscoa, não como ovinho de chocolate tirado do cálice da prostituição, do balaio de oferta que Satanás lançou no sistema religioso, e você possa pagar com honra ao nome do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o valor que ele pagou da sua passagem desta vida para o reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.